Pai do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Está começando o subsídio teológico da lição da Calel, da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau, missão a qual eu faço parte, ok? Todos por um pleno avivamento. E a lição de hoje é a número 4, a oração e o avivamento. E o escritor, o pastor, comentarista que escreveu essa lição número 4, escolheu como texto-chave 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, e ele usou, creio eu, uma tradução da linguagem de hoje, que diz, orem continuamente, sendo que a tradução da João Ferreira de Almeida, que eu gosto mais, nada contra as outras, mas que eu gosto mais, diz assim, orai sem cessar, e esse termo no grego diz incessantemente, quer dizer, enquanto você estiver aqui na terra, enquanto você estiver aguardando a volta de Cristo, tem que estar orando, ok? Então, oração e o avivamento. Bom, a oração realmente é algo que faz parte da vida do salvo, do cristão, faz parte da vida dele, é o próprio ser dele. Porque quando o homem perdeu a comunhão com Deus, ele morreu espiritualmente. Entenda que Adão e Eva tinham total comunhão com Deus antes do pecado. Eles sabiam quando Deus chegava, eles tinham consciência do tal, a comunhão era muito íntima. Mas por causa do pecado, essa comunhão foi rompida e o espírito do homem morreu. Sim, morreu. Então até algumas pessoas dizem, não, ele não morreu na hora, foi morrer muitos anos depois. Sim, fisicamente sim, mas espiritualmente ele morreu na hora, gente. Quando Deus disse, se você Adão comer da fruta, você vai morrer, e ele morreu espiritualmente falando, perdeu a comunhão, e não tem morte mais terrível do que a morte espiritual. Então o homem foi afastado da comunhão com Deus. Aí então, uma das formas que ele logo começa a buscar a Deus é através do sacrifício, que vamos dizer é a forma dele buscar se reconciliar com Deus. E depois que ele entende que ele está reconciliado com Deus, ele procura Deus em oração. Realmente entendemos que não é algo, assim vamos dizer, que podemos fazer de uma forma que aconteça logo os resultados. Mas uma coisa é certa, é a melhor maneira de voltarmos a ter comunhão com Deus. Não existe oferta, não existe valor que você possa dar, não existe nada que você possa fazer para ter comunhão com Deus, somente na oração. E aí o comentarista, o escritor, no tópico 1, ele diz, oração, envolvimento humano com o divino. Na verdade, surgiu a palavra religião, e a palavra religião quer dizer, no latim, religare, quer dizer, religar algo que estava desligado. Então a religião é uma maneira infrutífera de trazer de volta o homem, de ligar de volta o homem, melhor assim, ligar de volta o homem com Deus. É uma maneira infrutífera. O homem, muitos acham que através da sua vida religiosa estão se conectando, melhor, nos tempos modernos, estão se ligando com Deus, mas somente essa ligação acontece quando ele entende que ele é um pecador e precisa de Jesus Cristo, entende que Jesus morreu por ele, aí sim, ele se torna um salvo, e essa comunhão é restabelecida. Por quê? Porque o Espírito Santo vem morar dentro dele, ok? E o seu Espírito é ressuscitado, ok? Então a oração, parte 1, oração, envolvimento humano com o divino. E ali o comentarista, parte 1 do tópico 1, Deus é um ser pessoal. E é verdade, ele é pessoal. Ele atende a todos ao mesmo tempo, e atende cada um como se fosse o único. Eu lembro que eles falavam, é bom orar de madrugada porque a fila é menor. Na verdade, não tem fila para falar com Deus. Não tem. Como Davi disse, um coração aquebrantado e um espírito contrito não rejeitará o Senhor. Eu entendo que na madrugada é melhor por causa do silêncio, por causa da calmaria, por causa da quietude, por causa que você está realmente ali focado, seus familiares estão dormindo,
sua esposa, seus filhos estão descansando, estão dormindo, e você está totalmente voltado para Deus, mas você tem que estar lúcido. Não adianta você levantar de madrugada para orar, caindo de sono, com sono, cansado, afadigado. A sua oração não vai produzir nada, vai ser só um tempo perdido. E isso aqui que vai se tornar isso apenas um ato religioso. Você acorda com sono, cansado, vai lá orar, e não, aí fica lá meia hora, aí 1 hora, meia hora ali bocejando, não consegue formular as palavras, não consegue falar nada com Deus, e passa 1 hora, já orei a Deus, agora eu vou dormir. Isso foi simplesmente um ato religioso. Só isso, não foi uma comunhão com Deus. Mas Deus entende essa situação, claro que entende, mas você tem que procurar estar totalmente consciente, lúcido do que você está fazendo. Então Deus, ele, como ele é um ser pessoal, ele quer envolver o ser humano, ele quer envolver, por isso que diz lá em Jeremias, quando me buscares de todo o vosso coração, vocês vão me achar. Achegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Então, realmente, Deus é um ser pessoal, mas Ele quer que o ser humano tome a iniciativa. Está entendendo? Deus não rejeita ninguém, mas cabe ao ser humano tomar a iniciativa. Parte 2 da parte 1. Deus quer avivar seu povo. Realmente, Deus quer trazer vida. Jesus mesmo disse: o ladrão não vem somente para matar, roubar, destruir, mas eu vim para quê? Para que tenham vida, e vida com abundância. Então, quando o avivamento vem, ele traz vida. A palavra avivar, ali em Abacuque, quer dizer trazer de volta a vida. Então, Deus traz essa vida para o ser humano, Deus traz essa vida para o cristão, para aquele que o busca. Então, é isso que ele faz. Os discípulos aqui, o comentarista usou o texto de Lucas 24 e 49, os discípulos estavam... Jesus deu a ordem: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos. Então eles já estavam, olha só, eles já estavam vestidos. Então agora eles precisavam ser revestidos, ok? Então aqui ele comenta até que ficar em Jerusalém até que o Espírito descesse. Na verdade, o Espírito Santo não desceu. Apesar de Atos capítulo 2, na maioria das traduções, João Ferreira de Almeida, dizer a descida do Espírito Santo, ele não desceu, gente. Ele estava aqui, ele já estava aqui, ele nunca saiu daqui, está entendendo? O Espírito de Deus nunca saiu da terra, ele se movia através dos profetas, dos sacerdotes, dos reis no Velho Testamento, ok? E também, agora ele se move completamente em todos aqueles que creem. Então, mas só que ele não desceu, ele já estava aqui. Jesus, lá em João capítulo 20, Jesus chegou para os discípulos e disse assim: recebam o Espírito Santo, e assoprou neles, está entendendo? Então o Espírito não desceu, estava ali com eles, com os discípulos. O que Jesus disse? Você fique atrás de Jerusalém, quando vocês vão receber o Espírito Santo. Não, ficai em Jerusalém até que sejam do alto, sejais revestidos de poder. Ah, mas tu falou do alto. Do alto quer dizer do céu, do trono de Deus, é isso? Não quer dizer literalmente que vai vindo de cima, da parte de cima. Ah, mas lá em Atos diz, ouvir do alto um som de cima, um som como um vento veemente, impetuoso. Está entendendo? Ouviram um som como um vento, não era um vento, não veio um vento de cima. Não, e eles balançou o cabelo, balançou não sei o que deles, não, eles ouviram um som como um vento, tá entendendo? O Espírito Santo não chegou, não desceu ali, ele já estava aqui. Então os discípulos, os apóstolos procuravam isso, até o comentarista aqui usa aqui um termo muito forte, Ezequiel 22:30, dizendo que eu busquei na terra alguém que ficasse na brecha e não achei. Então Deus, o ser humano, o crente, o cristão, precisa estar cheio do Espírito Santo para ficar na brecha, tá? Por isso que o Espírito vem para nos ajudar. Então, quanto mais nós pedimos, quanto mais nós clamarmos, o Espírito Santo vai agir na nossa vida. Então, o avivamento, o que é? É a oração, o envolvimento humano com o divino, porque Deus é um ser pessoal, tá? Porque Deus quer o quê? Deus quer avivar o seu povo. Tá entendendo como é que funciona? É um envolvimento humano com o divino, porque Deus é um ser pessoal que quer avivar o seu povo. Então, irmãos, entenda uma coisa, em Joel diz que, o que diz em Joel? Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A profeta Joel. Isso aconteceu? Isso está acontecendo? Ou vai acontecer?
Vou repetir, isso aconteceu já? Isso está acontecendo ou vai acontecer? Aí você lê em Atos, Pedro, depois do sermão do Pentecostes, dizendo: hoje se cumpre a palavra do profeta Joel, que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, o que eu entendo? Está se cumprindo. Começou lá em Atos, capítulo 2, lá no Pentecostes, e está se cumprindo até hoje. Então Deus não vai mandar o grande avivamento antes da volta de Jesus. Nós temos que orar, buscar a face dele, porque ele é um ser pessoal, tá entendendo? Buscar a face do maravilhoso Espírito Santo. Aí o reavivamento vai acontecer, ok? Parte 2, oração, parceria com Deus. Parte 1 da parte 2, orar é trabalhar em parceria com Deus. Na verdade, a oração não é, podemos usar esse termo parceria, mas fica muito, como é que eu vou dizer, fica muito raso, fica muito simples. A oração não é um trabalho em parceria, você não trabalha para Deus. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, está entendendo? Deus te chamou para você estar com Ele, e aquilo que você faz para Deus é resultado de você estar com Deus, ok? A minha esposa, eu vou ajudar ela a lavar a louça, porque é o meu trabalho, eu sou obrigado a ajudar ela? Não, eu faço porque eu estou com ela, porque eu tenho o que com ela? Intimidade, e assim é com Deus. Você vai fazer para Deus não como um trabalho, você vai fazer para Deus o prazer, por causa da intimidade. Então orar não é simplesmente trabalhar em parceria com Deus, orar é ter intimidade com Deus. Entenda, Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para você estar com Ele, e aquilo que você faz é resultado dessa intimidade de estar com Deus. Aí aqui o exemplo, parte 2 da parte 2, né? O exemplo do avivamento do país de Gales. Ele usa aqui o Frank Brackman, dizendo que ele estava em país de Gales. Aí o texto aqui que ele fala é fevereiro de 1906. Na verdade, o avivamento do país de Gales foi em 1904, ok? E o avivamento na Azusa, que é esse que fala desse texto aqui, é do livro do avivamento na Azusa, foi em 1906, 2 anos depois do avivamento de Gales, ok? Então ele está dizendo aqui, o Frank Brackman, que realmente a busca dele, gente, a busca de um avivamento através do Espírito Santo foi tão profunda, foi tão poderosa. Não foi simplesmente uma reunião de oração que vão lá, oram meia hora, 1 hora, e depois canta, e depois mais 1 hora de palavra e dá tchau, valeu, até, né? Não, eram só reuniões de oração. As pessoas não iam orar pensando em ir embora. Eu vou 7 horas, eu vou orar até 8 horas, 1 hora. Porque Jesus está lá, Jesus disse: Pedro, nem 1 hora vigiasse comigo. Não, irmãos, por favor, quando você determina horários para orar, para buscar a face do Senhor, para ter intimidade com Ele, o que vai acontecer? Se você for visitar um amigo, 7 horas estou indo na tua casa, ok? Você vai lá assim: não, eu vou chegar às 7, 8 horas estou saindo. Você não vai com horário pré-determinado para ir embora. Por quê? Porque você tem comunhão, intimidade com esse amigo. Está entendendo? Por mais que você tenha um horário para cumprir, você não vai ficar lá 2, 3 dias, mas você não vai pensando na hora de ir embora. Está entendendo? Então você vai lá para ter comunhão com o teu amigo. Tem hora para começar, mas conforme a conversa rolar, a intimidade rolar, o assunto rolar, vai demorar 1, 2, 3, você não vai ter hora para ir embora. Você tem um horário, você não é displicente, mas você não vai para ir embora, você vai para ficar. E assim tem que ser a nossa busca de Deus. Nós não adianta se reunirmos para orar. Vamos ter campanha nas nossas denominações, nossas congregações, 1 hora todo dia. Amém, glória a Deus, comece mesmo. Mas nunca vá orar pensando em ir embora. Nunca vai. Principalmente no teu lar, principalmente na tua casa. Oração, você tem que ter horário para começar. Mas aí eu posso perder a hora no outro trabalho, eu vou dormir pouco. Irmão, meu irmão, minha irmã, Deus é o mais interessado na tua vida. Tu acha que Ele vai deixar você ficar orando e depois no outro dia trazer problema na empresa que tu trabalha? Você acha que Deus vai fazer isso? Você vai buscar a face dele com sinceridade, com alegria, com prazer, com intimidade. Ele vai deixar você passar problema no outro dia no trabalho? Se você acha que isso vai acontecer, então não vá orar. Se você acha que isso pode acontecer, não vá orar. Agora, se você crê que Ele vai garantir, ainda que se você vai dormir 4 horas, como se fossem 8, está
Está entendendo? Eu já passei por isso. Um dia eu cheguei de uma vigília, 3 horas da manhã em casa. Eu tinha que começar a trabalhar às 7, ia acordar às 6, ia dormir 3 horas. Eu disse, Senhor, que essas 3 horas, Senhor, eu vou buscar a tua face. Eu fui lá buscar a tua face mesmo, Senhor. Que essas 3 horas sejam 8 horas. Gente, foi incrível. Eu dormi 3 horas, parece que eu dormi 7, 8 horas. Eu acordei muito bem, fui trabalhar, foi um dia muito produtivo. Está entendendo como funciona? Por isso, não vá buscar a Deus sem pressa de sair. Parte 3. Oração, portas abertas para o avivamento. Quando a igreja ora? Quando a igreja ora? Quando a igreja ora? A igreja tem que orar. A igreja tem que orar. Mas quem começa orando? Quem começa orando é a liderança. Quem começa orando é a liderança. Nós, fala aqui de mim, Assembleia de Deus. Quando eu me converti, eles falavam assim, o culto começa domingo, o culto começa às 6h30. Eu sabia que 6h30 o culto começava com oração, sendo que 7 horas era a hora do louvor para abrir o culto com louvor. Então quando se falava, vai começar às 6h30, não era com os louvores, era para orar. Para orar. Hoje quantas pessoas, durante a semana até eu concordo, temos uma vida corrida, eu respeito a todos, ok? Mas se você pode chegar no mínimo meia hora para orar antes do culto começar, pedindo, Senhor, abençoa o pregador, abençoa o líder, a pessoa que vai dirigir o culto, que haja salvação de alma, que haja derramamento de poder, que a palavra venha aos nossos corações. Você vai lá, você vai meia hora antes, não para ficar batendo papo com os outros, não para ficar ali arrumando a igreja. Você que é diácono, você tem que chegar pelo menos 1 hora antes, para deixar tudo prontinho, para meia hora antes do culto você está ali intercedendo pelo culto. Como que nós vamos ter o avivamento se nem meia hora antes do culto nós oramos? Como? Então veja bem, quando a igreja ora, parte 1 da parte 3, quando a igreja ora, e tem que começar pela liderança. Não tem, gente, tudo começa pela liderança. Deus respeita toda autoridade. Deus respeita toda autoridade. Por isso que tem que começar pelos líderes. Tem que começar, não adianta, gente, não adianta. O crente, o membro, tem que chegar meia hora antes do culto. O líder dele, o pastor dele, tem que estar lá já clamando, já tem que estar lá. Amém? Então, para a igreja começar a orar, a liderança tem que começar a orar. Não adianta os membros vão começar, alguma coisa está errada. Se os membros começam orando, se os membros vão orar, alguma coisa está errada. Quem tem que começar orando é a liderança. Parte 2 da parte 3. O efeito da oração. Meu Deus, gente. Se nós soubéssemos a autoridade espiritual que nós, os cristãos, através do sangue de Jesus, através do nome de Jesus, se nós soubéssemos a autoridade espiritual que nós temos nesta terra, o evangelho não estava sofrendo tanto nesse país. Nós temos uma autoridade tão tremenda, tão poderosa. Meu irmão, minha irmã, às vezes o teu líder, o teu pastor, pela quantidade de membros que ele tem que cuidar, certo? Ele não pode estar visitando. Então você está ali na sua casa, você vê que teu filho está com febre, vou chamar o pastor, amém. Se ele puder vir, chame ele tem autoridade espiritual sobre a tua família, que você é membro da congregação que ele cuida. Mas se ele não puder, você vai fazer o quê? Você, como sacerdote do lar, profeta da tua casa, você vai colocar a mão no teu filho, sobre a autoridade espiritual que tem sobre a vida dele, e repreender essa febre, essa enfermidade. Faça isso, meu irmão. Não deixa mais o diabo ficar bulindo com a tua casa, ficar rindo da tua cara. Você tem autoridade, levanta a mão no teu lar, diga, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda obra maligna, todo o poder das trevas aqui no meu lar, porque essa casa é minha, eu sou um servo do Senhor. Use da autoridade que Deus te deu, quando a igreja ora. Meu Deus do céu. Parte 4, o avivamento é sustentado pela oração. Parte 1 da parte 4, oração gera avivamento gera oração. Claro, começa com oração, vem avivamento, aí continua com oração. Na rua Azusa, diz que o clamor era tão forte, era tão poderoso, que as pessoas passavam perto da Azusa, elas sentiam a dor dos seus pecados,
não entendiam direito o que estava acontecendo, mas sentiam a dor dos seus pecados e entravam lá, pediam perdão e aceitavam Jesus e batizavam nas águas. Tremendo! Porque a igreja estava clamando, não era só a festinha espiritual, o oba-oba, não era só aquele movimento, aquele agir maravilhoso de Deus, gente glorificando, batismo com o Espírito Santo, cura, milagre, não era só isso. Principalmente havia um grande avivamento da oração. Está entendendo? Então a oração gera avivamento. O avivamento só vai acontecer, o reavivamento só vai acontecer se nós orarmos buscando o Espírito Santo. Ele vai se manifestar e aí continua muito mais. Onde era 2 vai vir 3, onde era 3 vai vir 10, onde era 10 vai vir 50, onde era 50 vai vir 1000 e assim vai crescendo. As almas só vão ser salvas através da oração. Parte 2, o exemplo do avivamento em Los Angeles. Rua Azusa, né? Rua Azusa. Rua Azusa é famosa. Falamos muito da Rua Azusa, mas pouca gente lê o livro de Frank Batterman, O Avivamento na Rua Azusa. Leia o livro, veja lá como começou o avivamento e por que o avivamento acabou. No livro está bem direitinho. Leia esse livro, leia, veja os mesmos erros que são cometidos hoje, sendo cometidos há mais de 100 anos atrás. Os mesmos erros: exaltação humana, materialismo, doutrinas errôneas, liturgias frias, os mesmos erros que cometem hoje se cometeram há 100 anos atrás. Por isso que o avivamento na Rua Azusa durou só 3 anos, só uma coisa que era para durar pelo menos uns 20 anos, para impactar esse mundo, durou só 3 anos. Parte 3 da parte 4, avivamento gera conversões. É verdade, acabei de falar, né? Quando o Espírito de Deus, Ele que convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que convence. O nosso dever é pregar. Ir de pregar. E pregar quer dizer o quê? Anunciar. Ok? Pregar é anunciar, não é convencer. Não é enfiar Jesus de goela abaixo. Mas você vai ter intimidade com Deus. Você vai ter momentos de oração. Quando você vai dizer: Senhor, salva almas. Salva almas. Salva almas. Gente, tem um poder tremendo. Porque tu é um soldado de Cristo aqui nessa terra, pelejando pelo reino de Deus, e a maior arma que tu tem que usar é oração. Aí nós, como eu falei antes, eu oro 1 hora por dia, tá bom? Porque Jesus falou para Pedro, nem 1 hora velas comigo. Para com isso, 1 hora é o mínimo. Quando Jesus fala assim, nem 1 hora, quer dizer, é o mínimo. E você pode orar muito mais do que 1 hora, muito mais do que 2 horas. Você pode orar, você pode estar em constante oração. Por favor, vamos se mexer, vamos se mover. Só vai haver conversões quando o povo orar, o avivamento acontecer e realmente houver uma grande massa de conversões. Estamos numa campanha, num tema do ano aí, todos por um pleno avivamento. Quantas pessoas vão na tua escola bíblica com esse tema? Quantas pessoas vão? Se todos por um pleno avivamento, então é todo por um pleno avivamento. Quantos vão na escola? Como é que eu faço? O que tem que fazer? O que tem que deixar de fazer? Como? Primeiro lugar, orar, orar e orar. Não orar como uma fórmula religiosa. Pai nosso que sai do céu. Não. Orar buscando intimidade com Deus. Para isso tu tens o maravilhoso Espírito Santo para te ajudar. Concluindo, a oração é isso aí, irmãos. É intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Começa com intimidade. Por que Deus falou para Abraão que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra? Por quê? Porque ele achou Abraão bonito? Porque era amigo de Abraão. Como é que ele era amigo? Porque eles tinham intimidade. Como é que eles tinham intimidade? Abraão buscava a face do Senhor. Está entendendo? Olha Elias. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Segundo a face do Senhor que eu estou, não vai chover nessa terra, senão segundo a minha palavra. Olha aqui, ele disse, segundo o que? A minha palavra. Então ele estava dizendo coisa dele, aqui não vai chover, porque segundo a face do Senhor que eu estou. Então ele sabia que a intimidade dele com Deus era tão poderosa, era tão tremenda, que ele disse não vai chover, e não choveu. Por causa do quê? Da sua intimidade com Deus. Está entendendo, irmão, como é que funciona o negócio? Então vamos realmente parar com esse negócio de meia horinha, 1 horinha por dia, e vamos realmente buscar a face do Senhor. Amém? Deus abençoe. Boa aula na tua escola bíblica. Fica na paz. Tchau.